Um milionário estava a perder o seu filho e não por uma doença. Era como se as forças de Mateu se apagassem a cada dia mais. Até que um menino pobre, filho da empregada, se aproximou e disse: "A tua namorada não deixa que ele caminhe." Alejandro olhou para ele incrédulo, e nesse instante tudo mudou. Antes de começar, subscreve o nosso canal para descobrir mais histórias como esta e deixa o teu like para não perderes o que vem a seguir. A tua namorada não deixa que o teu filho caminhe. A voz de Diego cortou o silêncio do escritório como um disparo. Alejandro, que revia uns contratos sobre a sua secretária, levantou a cabeça bruscamente. O menino estava ali a tremer, com a respiração acelerada, as mãos crispadas à volta do boné que levava sempre posto. Não tinha batido à porta, não tinha esperado permissão, simplesmente tinha entrado. "O que disseste?" perguntou Alejandro com um tom mais incrédulo do que zangado. "Que a Camila não deixa que o Mateu caminhe. E põe-lhe coisas raras na comida", repetiu Diego com a voz embargada. Alejandro piscou os olhos tentando processar. Mateu, o seu filho de 6 anos, levava 3 meses sem conseguir mover as pernas. Os médicos falavam de uma possível lesão neurológica, algo repentino, sem explicação clara. Camila, a sua namorada há 1 ano e meio, tinha se oferecido para cuidar dele pessoalmente e fazia-o, pelo menos na aparência, com uma devoção incansável. Diego começou com o sobrolho franzido. "Isso que me estás a dizer é muito grave." "É verdade", interrompeu o menino. "Eu via quando o senhor estava no escritório. Entrei para deixar uns desenhos ao Mateu. Ela estava a dar-lhe um sumo e vi como deitava algo de um frasco pequenino. O Mateu olhou para mim de forma estranha, como se não quisesse bebê-lo. Mas ela disse-lhe que, se não o fizesse, ia ficar pior." O relógio de parede marcou um tic-tac demasiado forte para o seu gosto. Alejandro sentiu um nó no estômago. Diego não era um menino que inventasse histórias, e a expressão que tinha não era de travessura, era medo puro. Alejandro levantou-se lentamente da cadeira. "Onde está a Camila agora?" "No quarto do Mateu", respondeu Diego, baixando a voz como se temesse que alguém ouvisse. "Mas não entre agora. Se ela sabe que eu lhe contei." A frase ficou a pairar. Alejandro assentiu e passou por trás da secretária. Ao chegar à porta, viu através do corredor a porta do quarto do Mateu entreaberta. Um brilho metálico brilhou na mão de Camila antes que ela a movesse para fora da sua vista. O coração de Alejandro bateu mais rápido. Sem pensar, recuou e regressou à secretária. "Diego, vai ter com a tua mãe à cozinha. Não digas a ninguém o que me acabaste de contar. Entendido?" O menino assentiu, apertando os lábios, e saiu a correr. Alejandro deixou-se cair na cadeira. Uma imagem de Mateu risonho e a correr pelo jardim apenas uns meses antes atingiu-o como uma recordação cruel. E se o Diego tivesse razão? E se essa doença repentina não fosse mais do que uma mentira? Da porta, uma batida suave tirou-o dos seus pensamentos. "Amor." A voz de Camila soou doce como sempre. "O Mateu está a descansar. Não o incomodes." "Sim." Alejandro levantou a vista, fingindo um sorriso. "Claro." Camila ficou mais uns segundos a observá-lo, como se avaliasse algo, antes de desaparecer pelo corredor. Nesse instante, Alejandro soube que precisava de comprovar por si mesmo. Mas não agora, não quando ela o podia ver. Abriu a gaveta inferior da sua secretária e tirou uma chave pequena, a do quarto de serviço onde guardavam produtos e medicamentos. Se a Camila estava a esconder algo, talvez aí encontrasse as primeiras respostas. Antes de se levantar, voltou a ouvir passos. Eram mais leves, mais apressados. Diego regressava, assomando apenas a cabeça pela porta. "Senhor", sussurrou. "Acho que ela me viu a falar consigo." Alejandro não respondeu de imediato. Sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Lá fora, uma nuvem cobriu o sol e a luz no escritório tornou-se mais fria. Um mau pressentimento instalou-se no seu peito e então decidiu.
Começaria a vigiá-la a partir de hoje, sem que ela o soubesse, sem que o Mateu corresse perigo. Alejandro não dormiu bem essa noite. O relógio marcava as 3 da madrugada quando o encontrou, ainda acordado, com o olhar fixo no teto e o eco das palavras de Diego a martelar-lhe na cabeça. Cada vez que fechava os olhos, via a cena do seu filho a olhar para aquele copo de sumo com desconfiança. Ao amanhecer, decidiu que não confrontaria Camila. Ainda havia algo na sua maneira de o olhar na noite anterior. Essa avaliação silenciosa que lhe deixou claro que qualquer reação precipitada a poria em alerta. Se queria descobrir a verdade, teria de o fazer de forma meticulosa. Desceu à cozinha antes que todos acordassem. De lá, ouviu passos suaves no andar de cima. Reconheceu o andar de Camila, sempre pausado, quase cerimonioso. Não quis que o visse, por isso ficou atrás da parede que separava a cozinha do corredor, a escutar. Bom dia, meu amor. A voz de Camila era doce, melosa, pronto para a tua terapia. Não conseguiu ouvir a resposta de Mateu, apenas o arrastar suave de utensílios. Alejandro voltou a subir as escadas em silêncio. Do umbral do quarto, observou. Mateu estava sentado na cama, com as pernas cobertas por uma manta. Camila segurava uma colher à sua frente, sorrindo. Parecia uma cena terna, mas algo lhe chamou a atenção. Cada vez que Mateu tentava levantar o tronco para se aproximar mais, Camila empurrava-o suavemente, murmurando algo que Alejandro não conseguiu entender. Ele apoiou-se no umbral da porta, simulando um gesto distraído. Bom dia. Camila virou-se, sorriu e deixou a colher no prato. Amor, estava mesmo a dar o pequeno almoço ao Mateu. Está um bocadinho desanimado hoje. Mateu olhou para ele. Não era um olhar qualquer. Havia algo nos seus olhos, um pedido silencioso, que Alejandro não soube decifrar por completo, mas que o inquietou profundamente. Durante o resto da manhã, Alejandro permaneceu perto, fingindo rever e-mails no seu telemóvel enquanto seguia cada movimento. Camila, consciente da sua presença, mantinha um tom carinhoso e palavras suaves para com Mateu. No entanto, houve um momento que o abalou. Mateu deixou cair um guardanapo e, ao inclinar-se para o apanhar, os seus pés tocaram no chão. Camila reagiu de imediato, colocando-lhe a mão sobre o ombro com firmeza. Não, Mateu, disse em voz baixa, mas taxativa. Não forces as tuas pernas, querido. Poderias... Magoar-te mais? Alejandro franziu o sobrolho. Magoar-se mais? O último relatório médico que tinha recebido não indicava que tentar mover as pernas pudesse piorar a sua condição. Mais tarde, quando Camila se retirou para atender uma chamada, Alejandro aproximou-se do seu filho. Dói-te quando tentas movê-las? Perguntou em voz baixa. Mateu negou com a cabeça. Então, por que começou? Mas o som de passos no corredor fê-lo calar. Camila entrou de novo, guardando o telemóvel no bolso. Estavam a perguntar do centro de terapias, disse com naturalidade ensaiada. Disse-lhes que por agora não vamos mudar o tratamento. Alejandro sentiu uma pontada de alerta. Na semana passada, Camila tinha lhe dito que o centro de terapias a tinha rejeitado porque não aceitavam a sua abordagem de medicina natural. Agora, segundo ela, tinham sido eles que tinham ligado para oferecer continuidade. Qual das duas versões era a certa? Não disse nada. Observou-a enquanto ela acomodava as mantas sobre as pernas de Mateu a cantarolar uma melodia infantil. Tudo parecia em ordem, mas já não confiava nessa imagem. À meio da tarde, decidiu sair para tratar de uns assuntos. Na realidade, ficou na biblioteca, de onde podia ver, através do reflexo na porta de vidro, parte do corredor que levava ao quarto de Mateu. Viu Camila entrar e fechar a porta atrás de si. Passaram vários minutos sem som algum, até que se ouviu um murmúrio rápido, como se falasse ao telemóvel. Não conseguiu distinguir as palavras, mas notou que o seu tom era muito mais áspero do que o que usava com ele ou com Mateu. Quando finalmente saiu,
trazia o mesmo ar doce de sempre. O Mateu já está a descansar, anunciou. Vou preparar um chá, queres? Alejandro assentiu com um sorriso controlado. Observou-a caminhar para a cozinha, a sua silhueta recortada pela luz do entardecer, e sentiu como a desconfiança crescia. As contradições já não eram apenas suspeitas, começavam a formar um padrão. Nessa noite, enquanto ouvia o leve ressonar de Mateu, do corredor, Alejandro tomou uma decisão silenciosa. Se queria descobrir o que estava a acontecer, teria de se aproximar muito mais, sem que Camila o notasse. O dia seguinte amanheceu com uma luz cinzenta que parecia pressagiar algo. Alejandro tomou o pequeno almoço em silêncio, observando Camila a preparar uma infusão para Mateu. Notou como ela cuidava de cada gesto, como se soubesse que estava a ser observada. Pouco depois, ela aproximou-se da mesa com o seu sorriso habitual. Vou ao mercado do centro, anunciou. Quero arranjar umas ervas frescas para o tratamento do Mateu. Vai sozinha? Perguntou Alejandro, tentando soar casual. Sim, não demoro mais de 1 hora. Quando a porta principal se fechou atrás dela, o ambiente da casa mudou. Alejandro esperou uns minutos, depois levantou-se e subiu as escadas. O corredor estava em silêncio. Do quarto de Mateu chegavam apenas os sons de desenhos animados. Vou rever umas coisas no quarto de terapia. Sussurrou mais para si mesmo do que para alguém. A sala estava ao fundo, junto ao estúdio de Camila. Ao entrar, o cheiro atingiu-o. Uma mistura de álcool medicinal e algo mais forte, químico, que não conseguiu identificar de imediato. As paredes estavam cobertas de estantes com frascos, garrafas e caixas de diferentes tamanhos. Sobre uma mesa de madeira descansavam cadernos abertos com anotações escritas em letra pequena e apertada. Aproximou-se de uma prateleira baixa. Ali, na penumbra, havia vários frascos sem etiqueta. Um estava meio cheio de um líquido transparente, outro de um pó branco muito fino. Pegou num entre as mãos e segurou-o contra a luz. O líquido parecia mais espesso do que a água. O cheiro era penetrante, quase metálico. Procurando mais, abriu uma gaveta e encontrou faturas dobradas. Todas levavam o mesmo cabeçalho. Clínica Veterinária São Lucas. Compras de relaxantes musculares e analgésicos para uso animal. A data das faturas coincidia com as primeiras semanas em que Mateu perdeu a mobilidade. O coração batia-lhe forte. Voltou a olhar para os cadernos. Eram cadernetas com colunas de datas e quantidades. Em algumas páginas, junto às datas, havia anotações que descreviam aumento de dose, diminuição de quantidade e observações como resposta lenta, tremores, rejeita líquido. Um ruído às suas costas fê-lo virar-se. Era Diego, assomado pela porta com expressão assustada. Senhor Alejandro, murmurou. Eu via a usar isso. Alejandro olhou para ele fixamente. O que queres dizer é que ela põe essas coisas na comida e nos sumos do Mateu? Falo quando o senhor não está ou quando pensa que ninguém a vê. O menino entrou devagar, fechando a porta. No início pensei que eram medicamentos, mas uma vez vi como as escondia rápido quando me ouviu. Desde então, reparo, falo quase todos os dias. Alejandro sentiu um peso no peito. Diego falava em voz baixa, mas com uma segurança que não deixava espaço para dúvidas. Desde há quanto tempo? Perguntou. Semanas, acho. Acho que desde que o Mateu deixou de caminhar. Alejandro apoiou as mãos sobre a mesa para conter a raiva. Fechou os cadernos e voltou a guardar as faturas onde as encontrou, mas memorizou a posição exata de cada objeto. Não podia permitir que Camila suspeitasse que alguém tinha revisto o lugar. Não digas a ninguém o que me contaste, disse com firmeza, nem sequer à tua mãe. Diego assentiu, sério. Antes de sair, Alejandro deitou um último olhar ao quarto. Cada frasco, cada folha, cada fatura era uma peça de um
Quebra-cabeças que começava a tomar forma. E o que estava a ver não era um tratamento, era outra coisa. Algo que não queria nomear ainda. Quando fechou a porta e voltou ao corredor, ouviu o som da chave na fechadura principal. Camila tinha voltado antes do esperado. Manteve a calma e desceu as escadas como se nada fosse. "Já estás de volta?" perguntou com um sorriso ensaiado. "Sim, as ervas estavam mais frescas hoje." Ela deixou os sacos sobre a mesa e deu-lhe um beijo rápido na bochecha. "Oh, tu estiveste muito ocupado?" "Bastante", respondeu ele, escondendo a agitação que ainda sentia. A rever alguns documentos, a conversa ficou por ali, mas Alejandro sabia que a partir daquele momento, cada minuto contaria. O que tinha encontrado não só confirmava as suspeitas de Diego, mas também abria um caminho perigoso que teria de percorrer com cuidado. Alejandro levantou-se antes de amanhecer, com a mente a girar em círculos. A descoberta do dia anterior não lhe deixava espaço para pensar em outra coisa. Tinha as faturas gravadas na memória, cada frasco, cada palavra escrita naquelas cadernetas. Sabia que não podia continuar apenas com as suas suspeitas. Precisava de alguém com conhecimentos médicos e, sobretudo, alguém em quem pudesse confiar sem risco de fugas de informação. A resposta veio quase de imediato à sua mente. A doutora Valeria Ramírez, pediatra de Mateu desde os seus primeiros meses, mulher discreta e direta, não havia desde que Camila assumiu o controle absoluto do tratamento, argumentando que a medicina tradicional não entendia a natureza do problema de Mateu. Nesse mesmo dia, aproveitando que Camila tinha saído cedo para uma reunião de fornecedores, Alejandro fez uma chamada breve, mas precisa. "Valeria, preciso de te ver. É sobre o Mateu." O seu tom devia soar suficientemente sério, porque ela não perguntou detalhes, apenas respondeu: "Diz-me hora e lugar." Combinaram que ela passaria pela casa sob o pretexto de uma visita social. Quando chegou, fê-lo com um vestido simples e uma pasta debaixo do braço. O seu olhar, no entanto, foi direto ao assunto. "Conta-me", disse. Mal atravessou a sala, sentando-se à sua frente. Alejandro respirou fundo. "Não te posso dar todos os detalhes ainda, mas preciso que examines o Mateu como se fosse um controlo de rotina. Não quero que a Camila suspeite de nada." Valeria olhou para ele mais um segundo, avaliando. "Há algum motivo para pensar que o estado dele não é o que parece?" Alejandro hesitou. Não podia falar-lhe de Diego nem do que tinha encontrado. Ainda não. "Apenas que tenho razões para acreditar que não estamos a ver o quadro completo", respondeu. Ela assentiu lentamente, aceitando a resposta. "Bem, se não queres que a Camila saiba, falo-ei rápido e sem chamar a atenção." Subiram juntos ao quarto de Mateu. O menino estava sentado na cama a desenhar. Quando viu Valéria, sorriu timidamente. "Doutora", exclamou surpreendido. "Há muito tempo que não vem." "Tinha de ver como estavas", respondeu ela com calor. "Vamos fazer uma revisão rápida, parece-te bem?" Enquanto falava com o Mateu sobre os seus desenhos, Valeria colocou discretamente um estetoscópio no seu peito, palpou as suas pernas e reviu os reflexos com movimentos suaves. Não tomou notas visíveis, apenas memorizava cada reação. "Dói-te se eu tentar mover a tua perna assim?" perguntou, dobrando suavemente o joelho do menino. "Não." "E sentes isto?" Passou a ponta dos dedos pela planta do pé. Mateu assentiu. Alejandro observava cada gesto. Sabia ler a linguagem corporal de Valeria e algo no seu sobrolho franzido indicou-lhe que estava a detetar mais do que dizia. Quando terminaram, ela incorporou-se com um sorriso. "Mateu, continua a desenhar coisas bonitas. Vou falar um momento com o teu pai." Saíram para o corredor. Valeria baixou a voz. "Alejandro, não posso fazer um diagnóstico definitivo sem análises, mas há sinais que não batem certo com uma paralisia súbita por lesão ou doença neurológica." "Que sinais?" "O tônus muscular está diminuído, mas não há perda total de sensibilidade.
Além disso, os reflexos estão alterados de uma forma que me lembra intoxicações por certos compostos. Alejandro sentiu um frio nas costas. Intoxicações, sim, prolongadas. Não falo de algo que ocorra num dia. Isto leva tempo, semanas, talvez meses. Olharam-se em silêncio por uns segundos. Valeria sabia que algo grave estava a acontecer, embora Alejandro não lhe tivesse dado todos os dados. Podes confirmar? Perguntou ele. Precisarei de tirar amostras e enviá-las para um laboratório de confiança. E repito, se queres que a Camila não saiba, teremos de o fazer com muito cuidado. Alejandro assentiu. Não quero que ela suspeite. Ainda não. Valeria respirou fundo. De acordo. Arranja-me uma consulta em que ela não esteja presente. Eu trarei o material para as amostras e farei com que o laboratório as receba como parte de um estudo de rotina. Antes de ir embora, voltou a adverti-lo. Se eu estiver certa, Alejandro, o Mateo não só está doente, estão a adoecê-lo. Quando a porta se fechou atrás dela, Alejandro sentiu que a casa se tornava mais fria. Já não eram apenas suspeitas vagas, havia indícios médicos que apontavam para algo muito mais sinistro, e com isso, o risco de que qualquer movimento em falso pusesse Mateo em perigo imediato. A mudança começou como uma corrente silenciosa, quase imperceptível, mas Alejandro captou-a. Os dias posteriores à visita de Valéria foram marcados por uma sensação nova na casa, como se o ar se tivesse tornado mais espesso. Camila continuava a sorrir, a falar com voz doce e a cuidar de Mateo com aparente devoção. Mas havia algo diferente no seu olhar, uma centelha de cálculo, como se cada gesto estivesse a ser medido para um propósito que não dizia em voz alta. O primeiro sinal claro chegou numa tarde de segunda-feira. Alejandro regressou à mansão antes do previsto. O carro parou em frente à entrada e, ao abrir a porta, ouviu um murmúrio suave que provinha do corredor do andar de cima. Subiu sem fazer barulho, seguindo a voz. A porta do quarto de Mateo estava entreaberta e, através da fresta, viu-a. Camila sentada muito perto dele, inclinada para o seu ouvido, a falar com um tom baixo e firme. Não conseguiu entender as palavras. No entanto, o que mais lhe chamou a atenção foi a forma como Mateo mantinha o olhar fixo na manta sobre as suas pernas, como se não quisesse olhá-la nos olhos. Oh, não sabia que já tinhas voltado, disse Camila ao vê-lo, endireitando-se de repente. O seu sorriso apareceu um instante depois, demasiado rápido para ser genuíno. A reunião acabou mais cedo, respondeu Alejandro, tentando soar despreocupado. Tudo bem aqui? Perfeito. Só estávamos a conversar um bocado. Mateo levantou a vista apenas por um segundo, e Alejandro julgou ver nos seus olhos um brilho de desconforto. Não insistiu, mas a imagem ficou gravada. A partir daquele momento, Camila deixou de delegar o cuidado de Mateo. Se antes as empregadas podiam ajudar com o pequeno almoço, as terapias, agora era ela quem assumia todas essas tarefas do princípio ao fim. Justificava-se dizendo que era melhor para o seu progresso que uma só pessoa levasse o controle de tudo. Mas não era só Mateo que estava sob um controle mais rigoroso. Com o pessoal da casa, a sua atitude tornou-se mais cortante. Revia a limpeza com uma minúcia excessiva. Corrigia a mãe de Diego por tarefas mínimas e, em mais de uma ocasião, enviava-a para fazer recados fora da propriedade, sem motivo aparente. O efeito era claro: reduzir as oportunidades de alguém poder ficar a sós com Mateo. Uma noite, enquanto ambos reviam uns papéis no salão, Alejandro decidiu sondar o terreno. Estive a pensar, disse, olhando para um documento como se fosse um comentário casual. Talvez devêssemos levar o Mateo a um centro de reabilitação, um lugar com mais especialistas para ter uma visão mais completa. Camila levantou a vista lentamente, como se pesasse cada palavra que ia dizer. Especialistas, repetiu. Não confies no que estou a fazer por ele.
A pergunta tinha um fio que não se podia dissimular. Não é isso, respondeu Alejandro com um tom calculadamente neutro. Só penso que mais opiniões podem ajudar. Ela deixou a caneta sobre a mesa com um pequeno golpe seco. Alejandro, estive todos os dias aqui a cuidar dele, a manter o seu ânimo, a certificar-me de que recebe o que precisa. Sabes o quão difícil é mantê-lo estável no escritório. O comentário ia carregado de algo mais do que simples, um cansaço. Alejandro olhou para ela com calma, mantendo a sua postura. Não questiono o teu esforço, só acho que se existe uma alternativa que possa acelerar a sua recuperação, devíamos considerá-la. Camila susteve o seu olhar durante uns segundos que pareceram mais longos do que eram. Depois, levantou-se devagar, recolheu os papéis e dirigiu-se para as escadas. Eu também procuro o melhor para ele, disse sem se virar. Não te esqueças. Alejandro seguiu-a com o olhar até que desapareceu no andar de cima. O silêncio que ficou na sala não foi o habitual das noites tranquilas. Era denso, incômodo, como se a conversa tivesse marcado um limite invisível. Nos dias seguintes, essa tensão tornou-se mais evidente. Camila começou a levar consigo uma pequena caderneta de capas escuras que consultava constantemente e nunca deixava ao alcance de ninguém. Usava-a para anotar horários, refeições e detalhes das rotinas de Mateo. Embora ele suspeitasse que naquelas páginas havia muito mais do que simples registros, mesmo quando Mateo saía para o jardim, ela mantinha-se a um par de passos de distância, observando cada movimento. Se Diego ou a sua mãe se aproximavam, Camila encontrava alguma desculpa para intervir, quer fosse oferecendo um sumo ou dizendo que Mateo precisava de descansar. Alejandro, consciente de que estava sob observação tanto como seu filho, moderou o seu comportamento. Não podia mostrar ansiedade nem pressa, porque isso confirmaria qualquer suspeita que Camila tivesse. Mas internamente a pressão crescia. Cada dia que passava, ela parecia mais alerta e mais possessiva, como se soubesse que havia algo que ele não lhe estava a dizer. E embora Alejandro não o mostrasse, começava a sentir que a margem para agir se estava a encurtar perigosamente. A tarde tinha caído sobre a mansão com um ar denso, carregado daquela luz dourada que tinge tudo de melancolia. Alejandro, sentado no seu escritório, tinha tentado mergulhar na revisão de uns contratos, mas a sua mente estava noutro lugar. Não conseguia deixar de pensar nos últimos dias. A vigilância subtil e constante de Camila sobre Mateo, a sua atitude controladora com o pessoal, aquela conversa no salão que tinha deixado um fio invisível entre os dois. Precisava de um respiro, não da casa, mas daquela presença sua que parecia habitar em cada canto. E havia um lugar onde raramente coincidiam. A biblioteca, um espaço amplo de tetos altos, onde as estantes de madeira escura guardavam livros que Alejandro tinha herdado do seu pai. Camila evitava-o. Dizia que o cheiro a papel velho lhe resultava sufocante. Esse desinteresse dela convertia-o no lugar perfeito para pensar sem interrupções e talvez para procurar. Empurrou a porta e o cheiro a couro, pó e madeira envelhecida envolveu-o como um manto. A luz que se filtrava entre as cortinas era tênue, deixando a descoberto partículas suspensas no ar. Caminhou devagar entre as estantes, deixando que os seus dedos roçassem as lombadas, lendo títulos que não tocava há anos. Não procurava algo concreto, mas levava dias com uma sensação difícil de explicar, de que naquela casa havia mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. E se havia um lugar onde podiam estar escondidos, era ali. As suas mãos detiveram-se num tomo grosso de encadernação verde, gasta com o título gravado a dourado, Crônicas da Cidade e da Sua Gente. Extraiu-o com cuidado. O peso indicou-lhe que levava décadas naquela estante. Abriu-o ao acaso, deixando que as páginas amareladas estalassem. Então viu-o.
Um pequeno volume interrompia a espessura uniforme do papel. Entre dois capítulos, apenas sobressaindo, estava o canto de uma fotografia. Puxou suavemente por ela, cuidando para não a dobrar. O que revelou deixou-o quieto. Na imagem, mais jovem, mas inconfundível, estava Camila. O cabelo caía-lhe em ondas mais escuras do que agora e sorria para a câmara com uma expressão relaxada, quase triunfante. Usava um vestido simples de verão e as suas mãos descansavam sobre os ombros de um menino de uns 7 anos. O pequeno não sorria. Os seus olhos grandes e escuros olhavam para a câmara com uma estranha mistura de resignação e vazio. A cada lado de Camila havia 2 homens, um alto de fato impecável e expressão séria. O outro, com camisa de mangas arregaçadas, usava um relógio caro que brilhava sob a luz da fotografia. Nenhum deles lhe era familiar. Alejandro virou a foto. O reverso estava em branco. Nem data, nem lugar, nem nomes, nada. No entanto, algo na composição daquela imagem deu-lhe um aperto no estômago. Camila estava no centro, literalmente unindo as 3 figuras como se fosse o ponto de conexão entre os homens e o menino. E aquele gesto seu, com a mão sobre o ombro do pequeno, não parecia apenas protetor. Havia algo de possessivo, de territorial, que não encaixava com a imagem de ternura que mostrava com Mateu. Engoliu em seco. Durante todo o tempo que estava com ela, jamais tinha mencionado aqueles homens, nem aquele menino. Jamais. Entanto, aqui estavam eles, congelados num instante do passado, ocultos entre as páginas de um livro que ninguém consultava. Guardou silêncio por uns segundos, ouvindo o batimento acelerado nas suas têmporas. Não queria adiantar-se a conclusões, mas havia algo impossível de ignorar. Se aquela foto era o que ele acreditava, então Mateu não era o primeiro. Talvez nem sequer fosse o segundo. Voltou a meter o livro no seu sítio, certificando-se de que ficava exatamente como o tinha encontrado. A fotografia, em contrapartida, guardou-a no bolso interior do seu casaco. Se Camila a tinha escondido ali, não devia saber que ele a tinha encontrado. Ao sair da biblioteca, o corredor estava vazio. O silêncio daquela ala da casa contrastava com um murmúrio longínquo que chegava do salão. Reconheceu a voz de Camila, animada, a falar com Mateu como se estivessem a ver algo divertido na televisão. Esse contraste, essa voz cálida agora, e a mulher da foto, com aquele olhar que parecia reclamar o menino como seu, provocou-lhe um arrepio. Enquanto caminhava para o seu quarto, sentiu o peso da fotografia contra o seu peito. Não era apenas um papel velho, era uma peça de um quebra-cabeças muito maior, uma pista que confirmava que o que estava a viver não era uma história isolada, mas parte de um padrão que provavelmente se tinha repetido antes. E quem sabia quantas vezes mais. E pela primeira vez, Alejandro entendeu que o que tinha à sua frente podia ser mais perigoso do que tinha imaginado. Alejandro passou grande parte da noite em claro, sentado na penumbra do seu quarto com a fotografia nas mãos. A luz tênue do candeeiro realçava o brilho gasto do papel. Tinha repassado uma e outra vez as feições dos 2 homens, tentando encontrar alguma recordação, algum evento social ou reunião de negócios onde os tivesse visto. Nada. Eram rostos completamente alheios. Mesmo assim, algo no seu porte dizia-lhe que não eram pessoas comuns. Ambos irradiavam um tipo de segurança, autoridade que não se adquire facilmente. O homem do fato tinha um porte quase institucional, enquanto o da camisa de mangas arregaçadas transmitia a confiança arrogante de alguém acostumado a mover-se em círculos exclusivos sem pedir permissão. Precisava de informação e precisava rápido. A polícia não era opção. Qualquer investigação oficial poria Camila em alerta. Tinha de recorrer a alguém que trabalhasse nas sombras, alguém capaz de mover peças sem deixar rasto. À meio da manhã, marcou um número que não usava há anos.
Vargas, respondeu uma voz grave do outro lado. Martim, preciso de um favor, um grande. Martim Ruiz tinha sido chefe de segurança privada num dos complexos de Alejandro. Tinha se reformado há uns anos, mas mantinha uma rede de contactos que abrangia desde detetives até investigadores corporativos. Citou-o num café discreto, longe da mansão. A reunião foi breve e direta. Alejandro deslizou a fotografia pela mesa. Quero saber quem são estes dois homens e este menino. Tudo. Nomes, antecedentes, relações, o que puderes encontrar. Martim observou a foto com atenção, detendo-se mais do que o habitual no rosto de Camila. E ela? Perguntou. Já a conheço. O que não sei é o que fazia com eles. Martim assentiu, sem mais perguntas. Dá-me uns dias. Não uses o teu telemóvel para falar disto. Eu comunicarei. Durante as 72 horas seguintes, Alejandro viveu numa tensão muda. Camila parecia ter voltado a uma versão mais leve de si mesma, menos rígida. Mas Alejandro sabia que era apenas fachada. Cada sorriso e cada palavra amável não faziam mais do que recordar-lhe que não podia baixar a guarda. A chamada chegou numa quinta-feira à noite. Tenho algo, disse Martim sem rodeios. Não é bonito. Encontraram-se no mesmo café. Desta vez, Martim chegou com uma pasta, abriu as primeiras folhas e assinalou uma foto mais recente do homem do fato. Chama-se Roberto Áñez, empresário. Há 5 anos, o seu filho de 8 anos perdeu a mobilidade da cintura para baixo. O caso foi estranho. Os médicos não encontraram causa clara. Pouco depois, a mãe do menino divorciou-se e desapareceu do mapa. Alejandro sentiu um arrepio. Martim passou para a imagem do homem de camisa. Este é Esteban Cruz, advogado de alto perfil. História parecida. Sobrinho órfão a seu cargo sofreu uma doença degenerativa repentina. O rapaz acabou numa instituição privada. Alejandro cerrou a mandíbula. E o menino da foto? Martim negou com a cabeça. Ainda não o tenho identificado, mas tirou outra folha. Encontrei isto. Tanto Áñez como Cruz coincidiram na lista de convidados de um evento de beneficência há 7 anos. E adivinha quem mais estava lá? Alejandro pegou na folha. Era um recorte de imprensa. No canto inferior, vestida com um vestido preto elegante, estava Camila a sorrir com uma taça na mão. O ar no café pareceu mais denso. Alejandro guardou silêncio, processando. Não era apenas uma coincidência. Havia um padrão. Homens com recursos. Um menor a seu cargo que acabava incapacitado em circunstâncias suspeitas. E Camila sempre presente. Martim olhou para ele com seriedade. Se vais continuar com isto, mais vale que o faças com muito cuidado. Estas ligações não são coincidência e ela não atua sozinha. Alejandro assentiu. Guardou os documentos no envelope e levou-os debaixo do braço. De volta à mansão, atravessou o vestíbulo com passo controlado, consciente de que cada gesto devia parecer normal. Da sala, a voz de Camila chamou-o com tom ligeiro. Chegas mesmo a tempo para jantar. Alejandro sorriu de forma mecânica e aproximou-se, mas enquanto se sentava à mesa, o envelope no seu casaco pesava-lhe como chumbo. Agora tinha provas de que não estava paranoico. O que tinha descoberto era parte de algo muito maior e mais escuro. A manhã começou com uma calma enganadora, quase artificial. Alejandro estava no seu estúdio a rever uns relatórios que não conseguiam reter a sua atenção. De lá, o eco longínquo da rotina doméstica chegava-lhe como um murmúrio, o estalido da louça na cozinha, passos suaves a subir e a descer escadas, a música tênue de um programa infantil no quarto de Mateo. Tudo parecia normal, até que o silêncio se impôs de repente. Não era o silêncio habitual de uma casa grande, mas um tenso que parecia esperar algo. Alejandro deixou a caneta sobre a secretária e saiu para o corredor. À medida que subia as escadas, um queixume breve e abafado deteve-o. Empurrou a porta do quarto e encontrou-o.
Mateu estava recostado, pálido, com os lábios ligeiramente secos e o cabelo colado à testa por uma fina camada de suor. A sua respiração era irregular e cada inalação parecia um esforço. Mateu. Alejandro aproximou-se de imediato, apoiando a palma da mão na sua testa. Estás a arder, filho. O menino abriu os olhos apenas o suficiente para o olhar, murmurou algo ininteligível e voltou a fechá-los. O calor que emanava da sua pele confirmou-lhe que tinha febre alta. Camila estava de pé ao lado, com uma expressão cuidadosamente calibrada. Preocupação visível, mas sem alarme. Tem estado assim desde ontem à noite, disse. Não te preocupes, é normal. O corpo está a eliminar toxinas. Alejandro olhou para ela com incredulidade. Isto não é normal. Tem febre alta e mal consegue manter-se acordado. Não dramatizes, Alejandro. Vou vigiá-lo de perto e em algumas horas estará melhor, replicou ela com uma suavidade que soou mais a controlo do que a calma. Não ia discutir. Virou-se sobre os calcanhares e desceu ao seu escritório. Tirou o telemóvel e marcou o número de Valéria. Preciso que venhas já, disse, sem preâmbulos. O Mateu está mal. 15 minutos depois, a pediatra subia as escadas com passo rápido, levando a sua maleta. Cumprimentou com um sorriso breve a Camila e inclinou-se para Mateu, falando-lhe com voz suave. Olá, campeão. Vamos ver o que se passa contigo. Tomou a temperatura, 39 degrees, verificou reflexos, mediu a pressão, ouviu o coração e os pulmões. Anotava mentalmente cada reação, cada gesto. Comeu algo diferente. Nas últimas 24 horas? Perguntou sem desviar o olhar de Mateu. Não, respondeu Alejandro de imediato. O de sempre, interveio Camila. Sopa de legumes, uma infusão e sumo natural. Valeria não comentou nada, mas o seu olhar endureceu. Afastou-se uns passos com Alejandro para o corredor. Isto não é uma febre comum, disse em voz baixa. A sonolência, a fraqueza muscular, a cor da pele. Preciso de fazer exames mais profundos. Que exames? Painel toxicológico completo, provas de função hepática além de alguns estudos neurológicos. Se há um agente externo a afetar o seu organismo, aí aparecerá. Alejandro franziu o sobrolho. Podemos fazê-lo sem que a Camila saiba. Sim, mas tem de ser agora. Se esperarmos, os valores podem mudar e dificultar a detecção. Regressaram ao quarto. Valeria dirigiu-se a Camila com um tom profissional e tranquilo. Com esta febre, o melhor é fazer um controlo geral para nos certificarmos de que não há uma infecção forte. É só rotina. Camila vacilou. Valeria abriu a sua maleta e começou a preparar o material. Extraiu sangue com uma precisão quase invisível para Mateu, que mal reagiu. Também recolheu uma pequena amostra de urina. Tudo foi guardado cuidadosamente num estojo hermético. Pronto, campeão. Isto não doeu, pois não? Disse Valéria, acariciando-lhe o cabelo. Ao despedir-se, voltou-se para Alejandro. Ligo-te assim que tiver alguma coisa, sussurrou. Não deixes que a febre continue a subir. A porta fechou-se atrás dela. Alejandro voltou a sentar-se junto à cama. Mateu dormia inquieto, com um ligeiro tremor nas pálpebras. Camila permanecia ali, acariciando-lhe o cabelo em silêncio. Vais ver que amanhã estará bem, disse sem o olhar. Alejandro não respondeu. Sabia que essa frase não era consolo, era uma advertência velada. E pela primeira vez sentiu que cada hora que passava os aproximava perigosamente de um ponto sem retorno. O dia seguinte amanheceu cinzento e úmido, como se o tempo soubesse que algo pesado estava prestes a ser revelado. Alejandro tinha passado a noite a entrar e a sair do quarto de Mateu, medindo a febre a cada hora, controlando a sua respiração. A temperatura tinha baixado um pouco com compressas frias, mas o menino continuava fraco, sonolento, com as pálpebras pesadas como se levassem pedras. O som do telefone quebrou a quietude. Eram 9 da manhã. Alejandro atendeu de imediato. Sou eu.
A voz de Valeria soava mais grave do que o habitual. Tenho os resultados. Ele sentiu o estômago encolher-se. Diz-me, não por telefone. Temos de nos ver. Combinaram encontrar-se num pequeno consultório que Valéria usava fora do hospital, um lugar discreto, sem pessoal nem pacientes nesse dia. Alejandro deixou instruções claras à mãe de Diego para que não se afastasse de Mateu nem por um segundo. Camila, segundo disse, sairia para procurar umas ervas especiais. O trajeto até o consultório pareceu-lhe interminável. Ao chegar, Valeria já o esperava com uma pasta sobre a mesa. A sua expressão não deixava dúvidas. O que ia dizer não seria fácil de ouvir. Alejandro, começou ela, abrindo a pasta. As análises foram conclusivas. O sangue e a urina de Mateu mostram níveis consistentes de um relaxante muscular utilizado normalmente em veterinária. O ar tornou-se mais denso. Tens a certeza? Absolutamente. Não é um erro de laboratório. A concentração que encontramos não poderia provir de um acidente nem de um contato casual. Isto é o resultado de uma administração contínua e controlada. Alejandro apoiou as mãos sobre a mesa. O que é que lhe está a fazer exatamente? Este tipo de composto deprime o sistema nervoso e a função muscular. Em doses prolongadas, como as que detetamos, provoca fraqueza progressiva, perda de mobilidade e, se continuar, pode afetar órgãos vitais. As palavras doses prolongadas ressoaram na sua mente como marteladas. Era a confirmação que temia e que, ao mesmo tempo, precisava. Valeria observou-o com seriedade. Isto não começou ontem. Segundo os níveis, leva semanas, talvez meses, a receber pequenas quantidades, exatamente o tempo que coincide com a perda de mobilidade que mencionaste. Alejandro sentiu um nó na garganta. Tudo o que tinha visto, as suspeitas de Diego, os frascos no quarto de terapia, a atitude de Camila, tudo se encaixava numa imagem tão clara como insuportável. "O que fazemos agora?" perguntou, contendo a raiva. "Primeiro, temos de parar a exposição de imediato. Segundo, iniciar um processo de desintoxicação e reabilitação, supervisionado. E terceiro..." Valeria fez uma pausa. "Alejandro, isto é um crime grave. Não podes lidar com isto sozinho." Ele inclinou-se para ela. "Não vou permitir que continue perto do meu filho, mas preciso de provas sólidas antes de agir para que não possa negá-lo nem livrar-se." Valeria assentiu. "Com os resultados que tenho, já podemos documentar o caso. Guardarei cópias num lugar seguro e também te darei uma para ti. Mas tem cuidado. Se essa pessoa suspeitar que sabes a verdade, poderá tentar fazer algo mais grave." Alejandro pegou no envelope com as cópias das análises. O seu peso nas mãos era diferente. Não era só papel, era a certeza de que o seu filho estava a ser envenenado lentamente e a responsabilidade de fazer algo antes que fosse demasiado tarde. De volta à mansão, parou uns minutos no carro, estacionado em frente à entrada. Da janela, viu Camila atravessar o vestíbulo a falar ao telefone, sorrindo. Essa imagem tão cotidiana agora parecia-lhe uma máscara perfeitamente ensaiada para ocultar o que na realidade era. Apertou o envelope contra o assento. O tempo para se mover com cautela estava a chegar ao seu limite. Alejandro sabia que desde o momento em que saiu do consultório de Valéria com o envelope das análises, cada gesto, cada palavra e cada silêncio em frente a Camila deviam ser calculados. Não podia mostrar o mais pequeno sinal de que sabia a verdade. Se ela detetasse uma fenda na sua atuação, a situação poderia tornar-se imprevisível. Quando entrou na mansão essa tarde, Camila estava no salão a folhear uma revista, as pernas cruzadas e uma chávena de chá fumegante na mesa. Levantou a vista e sorriu. "Chegaste cedo", comentou. "O Mateu está no quarto dele a ver os seus desenhos animados." "Perfeito", respondeu Alejandro com uma calma ensaiada. "Vai me fazer bem passar um bocado com ele." Subiu as escadas com passo tranquilo. No corredor,
Cruzou-se com Diego, que ia carregando uma pilha de roupa limpa. Alejandro fez-lhe um sinal discreto para que parasse um segundo. Preciso que me ajudes com uma coisa, sussurrou. Não digas nada a ninguém, nem sequer a tua mãe. Diego assentiu de imediato com a seriedade de quem entendia o peso do que lhe era pedido. Alejandro continuou até ao seu estúdio, onde guardou o envelope com as análises numa gaveta fechada à chave. Depois, abriu uma maleta pequena que tinha trazido essa manhã. No seu interior, vários dispositivos de gravação, câmaras minúsculas e sensores de movimento. Nessa noite, depois de jantar, esperou que Camila se retirasse para o seu quarto para instalar o primeiro dos dispositivos. O mais importante, colocou-o na cozinha, num ângulo que cobria a bancada e a mesa onde Camila costumava preparar as refeições e bebidas de Mateu. O segundo, escondeu-o na prateleira alta do quarto de terapia, camuflado entre frascos e caixas. O terceiro foi instalado na sala de jantar, orientado para o lugar onde Camila usava com frequência o seu telemóvel. Os dias seguintes foram uma prova de autocontrolo. À mesa, Alejandro mantinha a conversa leve. Perguntava pelas plantas do jardim, pelas supostas ervas que Camila comprava ou pelo último livro que dizia estar a ler. Ela sentia, sorria e até fazia pequenos comentários para aparentar interesse. Entretanto, todas as noites revia no seu estúdio o material gravado. Na terceira noite, obteve o que procurava. No vídeo da cozinha, via-se Camila a verter um líquido transparente de um frasco pequeno para um copo de sumo. Não olhava à volta. O seu gesto era mecânico, como quem repete uma rotina tantas vezes que já não sente necessidade de vigiar. Alejandro pausou o vídeo, adiantou uns minutos e viu-a colocar o copo numa bandeja juntamente com umas bolachas e sair do enquadramento. Noutra gravação, feita da sala de jantar, Camila estava sentada com o telemóvel colado ao ouvido. A dose de hoje foi completa, dizia com voz baixa, mas clara. Não mostrou resistência. Sim, vou mantê-lo no mesmo nível por agora. Houve uma pausa. A sua expressão mudou para um sorriso breve. Entendo. Quando chegar o momento, farei o ajuste. Desligou e voltou a folhear uma revista como se nada fosse. Alejandro retrocedeu o vídeo, voltou a ouvi-lo e memorizou cada palavra. Não sabia quem estava do outro lado da linha, mas não restava dúvida de que não atuava sozinha. Guardou as cópias num disco externo e escondeu-o num lugar seguro fora da casa. Quando voltou ao salão, Camila estava lá a preparar-se. Levantou a vista e sorriu-lhe. Queres uma chávena? Claro, respondeu com a mesma voz tranquila de sempre. Enquanto a observava verter a água quente sobre as folhas, soube que a verdadeira partida mal tinha começado e que para ganhar teria de continuar a jogar este jogo de máscaras sem permitir que ela suspeitasse que já estava a perder. A tarde avançava com uma calma calculada. Camila tinha passado boa parte do dia a mover-se entre a cozinha e o jardim, sempre com Mateu ao seu lado, supervisionando até o mais ínfimo detalhe da sua rotina. Alejandro observava-a de vez em quando do corredor ou através de um reflexo nas janelas, mantendo a mesma expressão relaxada e cordial que tinha adotado desde que soube a verdade. A normalidade era agora o seu disfarce necessário. No estúdio, o tic-tac do relógio de parede marcava um ritmo lento, quase hipnótico. Alejandro estava a rever uns papéis quando ouviu 3 batidas rápidas na porta. Entre. Diego entrou e fechou a porta atrás de si com um gesto apressado, como se temesse que alguém o visse ali. A sua respiração estava agitada e os seus olhos abertos de par em par. "Senhor", sussurrou. "Acabo de ouvir algo que acho que tem de saber." Alejandro deixou a caneta e inclinou-se para ele. "Conta-me exatamente o que aconteceu." Eu estava a levar umas toalhas limpas para o quarto de hóspedes. Quando passei pelo corredor do quarto da senhora Camila, a porta estava entreaberta. Pude ouvi-la a falar ao telefone. Fiquei quieto porque o que ela disse soou-me estranho.
Alejandro manteve o silêncio, deixando que o menino continuasse. Disse: "A dose final tem de ser este fim de semana." Disse-o assim, tal e qual. Depois ficou calada, como se estivesse a ouvir a outra pessoa. Depois respondeu que sim, que não haveria problema, porque o senhor ia estar ocupado. As palavras ficaram suspensas entre os dois. Alejandro sentiu um arrepio que lhe percorreu a nuca. "Ouviste algum nome? Alguma pista de quem era?" "Não, mas quando ela se moveu dentro do quarto, vi que no ecrã do telemóvel aparecia o número da chamada. Aprendi-o de memória." "Tens a certeza de que o memorizaste bem?" perguntou Alejandro, surpreendido pela rapidez do rapaz. "Sim, senhor. Repetiu várias vezes na minha cabeça até chegar aqui." Diego recitou os dígitos devagar, certificando-se de não se enganar. Alejandro escreveu-os numa folha, depois dobrou-a e guardou-a numa gaveta que fechou à chave. "Fizeste muito bem, Diego", disse com um tom firme e agradecido. "Mas ouve, isto não podes comentar nem sequer com a tua mãe." O menino assentiu, sério, entendendo o peso da advertência. Depois saiu do escritório, fechando a porta suavemente. Alejandro ficou um momento a olhar para o papel dobrado. Sabia que não era um número habitual da casa. Não o tinha visto nos registros telefônicos e não estava guardado em nenhum contacto. Tudo apontava para que fosse um número não rastreável facilmente. Talvez um pré-pago. Tirou o seu telemóvel pessoal, um que não usava para assuntos da empresa, e marcou para Martim Ruiz, o seu contacto de confiança em segurança privada. A voz grave de Martim atendeu ao segundo toque. "Vargas, tenho um número", disse Alejandro, e a sua voz soou mais seca do que esperava. "Preciso que descubras a quem pertence e qualquer informação que possas tirar é urgente." "Envia-mo", respondeu Martim sem pedir explicações. "Dar-te-ei notícias assim que tiver algo." Alejandro desligou e guardou o telemóvel. Caminhou até a janela do seu estúdio e, através do vidro, viu Camila a atravessar o jardim. Levava o telemóvel na mão e sorria enquanto falava. A imagem teria parecido inofensiva para qualquer um, mas ele agora via-a como um papel cuidadosamente interpretado, uma fachada sob a qual se estava a planear algo definitivo e perigoso. O resto da tarde decorreu com uma normalidade ensaiada. No jantar, Alejandro falou sobre assuntos triviais, o tempo, o menu, uma possível viagem de negócios. Camila respondia com naturalidade, embora o seu olhar se desviasse para Mateu com uma frequência inquietante. Alejandro representava o seu papel com precisão, mas por dentro já tinha tomado uma decisão. Aquele número de telemóvel era um fio direto para o outro lado do jogo. E agora, pela primeira vez, sentia que tinha na mão uma corda que podia começar a puxar para descobrir quem estava por trás. Antes que a dose final se tornasse uma ameaça irreversível. A noite anterior tinha sido longa. Alejandro permaneceu sentado na penumbra do seu estúdio muito depois de o resto da casa se ter mergulhado em silêncio. Sobre a secretária repousavam 3 elementos que agora eram peças-chave: a pen USB, com os vídeos das câmaras ocultas, a folha com o número de telefone que Diego tinha memorizado e a fotografia antiga encontrada na biblioteca. Sabia que cada um desses objetos era um passo mais perto de desmascarar Camila, mas também um risco latente se ela chegasse a descobrir que os tinha. Decidiu agir de imediato. Às 00:17 da noite, enviou uma mensagem cifrada a Martim. "Amanhã preciso de reunião. Inclui a V." A resposta chegou apenas 1 minuto depois. 8h30 da manhã. Café de sempre. Aquele café pequeno e algo escondido numa rua empedrada da zona antiga sempre lhe tinha parecido um bom lugar para falar sem levantar suspeitas.
As mesas de madeira escura, o aroma a café recém-moído e o murmúrio baixo dos clientes convertiam-no num refúgio onde as conversas se perdiam entre o som das chávenas e das colheres. Alejandro chegou antes de todos. Levava uma maleta preta, discreta com tudo o que tinha reunido até agora. Enquanto esperava, olhava pela janela para a rua tranquila, pensando em como cada passo devia ser dado com precisão cirúrgica. Martim apareceu pontual, com a sua gabardina cinzenta e uma pasta debaixo do braço. Acompanhava-o aquele olhar de homem habituado a ver o pior das pessoas sem que isso lhe provocasse surpresa. Pouco depois, a porta do café abriu-se de novo. A doutora Valeria entrou, vestida com sobriedade, sem maquilhagem excessiva e com uma pasta médica debaixo do braço. Cumprimentaram-se com um aperto de mão breve e tomaram assento num canto afastado. "Temos de nos mover já", começou Alejandro sem rodeios. Abriu a maleta e deixou sobre a mesa a pen USB e uma cópia da folha com o número de telefone. Valeria olhou para ele com uma seriedade que não tentou dissimular. "O que descobriste, Martim?" O investigador tirou vários papéis da sua pasta. "O número é de uma linha pré-paga. Não figura em registros de clientes habituais e está associado a chamadas recorrentes com outros 2 números similares. Este padrão não é de uso pessoal, é de coordenação. É uma rede que se comunica sem deixar rastro. Isso encaixa com o que vimos nos vídeos", disse Alejandro, e deslizou a pen para Martim. "Aí tens tudo. Camila a manipular a comida, a medir doses e a falar ao telefone sobre o que claramente é um plano." Valeria, que já tinha revisto parte do material dias antes, inclinou-se para a frente. "Isto dá-nos algo sólido, mas não suficiente. Para o fechar, se a apanharmos em flagrante, não terá escapatória." Martim acomodou-se na cadeira e falou com calma. "Podemos provocá-la. Criar uma situação que a leve a agir pensando que não será observada, mas deve ser feito de maneira controlada, com o Mateu fora de perigo." Alejandro assentiu. Uma falsa ausência. "Far-lhe-ei crer que tenho de sair para uma viagem de negócios de última hora. Se ela acreditar que não estou e que o Mateu estará sozinho com ela, provavelmente tentará administrar a próxima dose." Valeria interveio com precisão. "Eu estarei dentro da casa, num ponto onde ela não me veja nem ouça. Assim que a vir agir, intervenho de imediato. Não podemos permitir que chegue a pôr-lhe nada ao Mateu." Martim acrescentou. "Colocarei 2 pessoas da minha equipa a vigiar os acessos da casa. Também instalaremos um par de câmaras adicionais para cobrir ângulos cegos. Se ela tentar escapar, fechamo-la antes que alcance a porta principal ou as saídas traseiras." O trio passou a hora seguinte a afinar cada detalhe. A hora exata em que Alejandro sairia de casa. O ponto onde Valeria se colocaria para ter visão direta do quarto de Mateu sem ser detetada. A localização dos veículos da equipa de Martim para não levantar suspeitas. O sinal que Valeria daria para iniciar a intervenção. Alejandro repassou o plano uma última vez, procurando falhas. O mais importante é que ela não desconfie de nada. Se suspeitar, poderá adiá-lo ou mudar o seu método, e isso deixar-nos-ia no mesmo ponto em que estamos agora. Antes de se levantarem, Martim recolheu a pen e Valéria guardou a cópia do plano de ação na sua pasta médica. A tensão sentia-se, mas também a determinação. Nessa noite, no jantar, Alejandro falou com naturalidade, como se nada tivesse mudado. Entre um comentário sobre o tempo e uma anedota de escritório, deslizou a informação. "Amanhã terei de sair cedo por causa de um cliente estrangeiro. Não sei se volto antes da noite." Camila olhou para ele com um gesto neutro, embora os seus olhos parecessem iluminar-se brevemente. "Entendo, o Mateu e eu estaremos bem." Essa resposta tão simples deixou em Alejandro a sensação de que tinha caído a primeira peça de um dominó. A seguinte seria o momento em que ela acreditasse que estava sozinha e segura para agir.
A manhã do operativo amanheceu com um céu limpo e um ar frio que parecia pressagiar algo. Alejandro levantou-se antes do amanhecer, não por costume, mas porque mal tinha dormido. Vestiu-se com calma, medindo cada movimento, e quando desceu à cozinha, encontrou Camila a preparar o pequeno almoço. Hoje será um dia longo para mim, comentou, servindo-se de café. Terei de sair depois de almoçar e não sei se volto antes da noite. Ela olhou para ele com um gesto de compreensão e sorriu. Não te preocupes, aqui tudo estará bem. Essa frase tão simples tinha para Alejandro um peso diferente. Agora, enquanto bebia o café, repassou mentalmente a coreografia que tinham ensaiado na tarde anterior. Valeria já estava instalada numa sala lateral com vista parcial para o quarto de Mateu, e a equipa de Martim tinha colocado câmaras e dispositivos adicionais na cozinha e no corredor. Os 2 agentes de apoio mantinham-se em veículos discretos, estacionados a meia quadra, prontos para entrar quando recebessem o sinal. O almoço decorreu sem incidentes. Alejandro levantou-se, reviu uns papéis no seu estúdio e, pouco depois das 14 horas, despediu-se com naturalidade. O som do motor do seu carro a afastar-se foi parte do engano. A poucos metros, virou por uma rua lateral e estacionou numa posição onde podia receber o sinal das equipas e entrar em segundos. No interior da casa, tudo parecia seguir o seu curso. Mateu estava no seu quarto a ver a sua série favorita, enquanto Diego ajudava na cozinha. Camila, com o seu andar pausado, foi reunindo na bancada vários ingredientes. Uma sopa já preparada numa panela pequena, uma tigela, uma colher e um jarro de sumo. Diego, seguindo as indicações de Alejandro, fingiu que ia buscar um pano limpo à lavandaria, mas deixou o seu telemóvel em modo de gravação sobre uma prateleira com vista direta para a mesa. O coração batia-lhe tão rápido que sentia que o som podia denunciá-lo. Camila tirou do bolso do seu roupão um pequeno frasco de vidro e uma seringa fina. Sem olhar à volta, aspirou um líquido transparente e, com movimentos precisos, verteu-o na sopa. Mexeu lentamente, certificando-se de que se misturava por completo. Depois, guardou o frasco no bolso e acomodou o prato na bandeja junto ao sumo. Diego, do corredor, captou tudo no vídeo. A sua respiração era tão contida que lhe doía o peito. Mal se moveu enquanto Camila, satisfeita, se dirigia ao quarto de Mateu com a bandeja nas mãos. Foi então que a voz de Valéria soou pelo comunicador que Martim levava. Confirmado. Está a administrar a substância. Procedam. Em questão de segundos, o portão principal abriu-se com um golpe seco. Alejandro entrou acompanhado de 2 polícias e Martim. Os passos ressoaram no corredor como uma sentença. Camila, surpreendida, virou-se para eles com o prato ainda nas mãos. "O que significa isto?" exclamou, tentando manter a calma. Alejandro aproximou-se e, sem desviar o olhar dela, pegou na bandeja. Colocou-a sobre uma mesa próxima enquanto um dos agentes assegurava o frasco encontrado no seu bolso. "Significa que acabou", disse ele com uma firmeza gelada. Os polícias leram-lhe os direitos enquanto Martim guardava o frasco num saco de provas. Diego apareceu no corredor, ainda com o telemóvel na mão, e entregou-o a Alejandro. "Está tudo gravado", sussurrou. Camila, ao ver-se rodeada, deixou cair a máscara de calma. O seu olhar endureceu e os seus lábios curvaram-se num sorriso breve, sem alegria. "Achas que ganhaste?", murmurou. "Mas isto não acaba aqui." Alejandro não respondeu. Observou-a enquanto era escoltada para a saída, consciente de que essa ameaça poderia significar muito mais do que aparentava. Assim que o veículo policial se afastou, Valéria examinou rapidamente Mateu e confirmou que não tinha ingerido nada. Alejandro permitiu-se, pela primeira vez em semanas, soltar um longo suspiro, mas a tensão ainda não se dissolvia.
tinha apenas dado um passo decisivo numa partida que sabia que ainda não tinha terminado. O ar dentro da mansão estava carregado. Camila, ainda flanqueada pelos dois agentes, caminhava com passos tensos em direção à saída principal. Alejandro seguia-a a uma distância prudente, sem desviar o olhar das suas mãos, consciente de que qualquer gesto brusco poderia significar uma tentativa desesperada. Quando chegaram ao vestíbulo, um dos polícias virou-se para abrir a porta e foi nesse instante que Camila agiu. Com um movimento súbito, empurrou um dos agentes e saiu a correr para o lado esquerdo da propriedade. Os seus sapatos batiam com força no chão de pedra, enquanto o seu roupão se agitava como uma sombra branca em fuga. "Parem-na!" gritou o outro agente correndo atrás dela. Da parte de trás, Diego ouviu o estrondo e assomou-se a tempo de a ver dobrar a esquina que dava para o portão lateral. Sem pensar duas vezes, correu para o painel de controlo de segurança. Os seus dedos voaram sobre os botões, ativando o sistema de fecho automático dos portões perimetrais. O som metálico do mecanismo ressoou por toda a propriedade, um golpe surdo seguido de um zumbido elétrico. Em segundos, as pesadas folhas do portão lateral desceram e encaixaram-se no seu lugar com um estalido firme. Camila chegou a tempo de ver a via de escape ser selada à sua frente. Bateu no metal com ambas as mãos. Virou-se e encontrou os agentes que vinham a correr. O primeiro deles agarrou-a pelo braço, mas ela debateu-se com uma força inesperada, soltando palavras entrecortadas. "Não entendem nada. Não sou a única", gritava, tentando soltar-se. O segundo agente colocou-lhe as algemas, certificando-se de a manter segura pelos ombros. Alejandro chegou nesse momento, respirando agitado pela corrida, e parou a poucos passos. "O que queres dizer com 'não és a única'?" perguntou, mantendo a voz firme. Camila virou a cabeça para ele com um sorriso torto. "Isto é maior do que imaginas, mas não terás tempo de descobrir tudo." Um dos policias instou-a a caminhar para o veículo. Ela, enquanto era escoltada, murmurava nomes e lugares entre frases cortadas. Alejandro, que caminhava perto o suficiente, conseguiu captar 2 nomes completos e uma cidade. Martim, que tinha chegado ao local depois de se certificar de que a zona estava controlada, tirou o seu telemóvel e começou a anotar cada palavra que saía da sua boca. No forcejo, Camila tentou parar, mas os agentes obrigaram-na a continuar. "Vão vir por vocês!" conseguiu gritar, antes de a empurrarem suavemente para o banco de trás do carro patrulha. O portão principal abriu-se e o veículo policial afastou-se lentamente. Alejandro ficou de pé no caminho de entrada, observando a figura de Camila desaparecer atrás do reflexo das luzes azuis. Intermitentes. Ao seu lado, Diego soltou o ar que tinha estado a conter. "Não escapou", disse quase como uma confirmação para si mesmo. Alejandro pôs-lhe uma mão no ombro. "Hoje fechaste-lhe mais do que um portão, Diego." Enquanto o silêncio voltava pouco a pouco à propriedade, Alejandro e Martim trocaram um olhar. Tinham nomes, uma pista e uma certeza. O que Camila tinha insinuado não era uma ameaça vazia. O que estava por trás podia ser ainda mais perigoso do que o que acabavam de enfrentar. O amanhecer trouxe um silêncio denso, quebrado apenas pelo som constante do telemóvel de Alejandro. Não eram chamadas comuns. Cada vibração correspondia a mensagens codificadas de Martim ou notificações de avanço nos operativos. Tinha dormido pouco e, ainda assim, a sua mente estava mais desperta do que nunca. A adrenalina mantinha-o de pé. Às 6h15, a primeira mensagem de Martim apareceu no ecrã. Confirmado. Todas as equipas em posição. Ordens assinadas. Hoje é o dia. Alejandro respondeu com um seco entendido e dirigiu-se ao seu estúdio. Ali, sobre a secretária, tinha preparado desde a noite anterior tudo o que entregaria às autoridades. Pastas classificadas por datas, cópias em papel e em formato digital,
fotografias, registros de chamadas, capturas de ecrã e a pen USB com as gravações-chave. Às 9 em ponto, o comissário Ramírez chegou à mansão acompanhado da oficial Hernandes, especialista em crimes organizados. Ambos entraram com passo firme, mas com a discrição que o caso requeria. Alejandro conduziu-os diretamente ao seu estúdio. "Aqui está tudo", disse, apontando para a caixa de arquivo que tinha colocado sobre a mesa. Provas físicas, cópias de segurança digitais e um índice detalhado de cada elemento. Inclui a declaração da doutora Valéria, os registros da minha equipa de segurança e a transcrição da conversa que o Diego ouviu. Ramírez reviu por alto a pasta principal, assentindo em silêncio. "Com isto podemos ir contra eles com força. Esta manhã foram emitidas ordens de captura para 4 pessoas ligadas diretamente a Camila. Temos outras 2 em investigação. E mais poderão juntar-se conforme revirmos o que vocês nos deram." Enquanto no estúdio se fechavam os últimos detalhes legais, em diferentes partes do país começava a operação. Na capital, uma equipa tática irrompia num apartamento de luxo num 7º andar, onde detiveram um homem identificado como elo financeiro da rede. No norte, agentes cercavam uma fazenda isolada que servia como depósito e laboratório improvisado para substâncias usadas. Na costa, uma mulher de aparência elegante era presa em plena cafetaria. As testemunhas descreveram-na como imperturbável enquanto a escoltavam para o veículo policial. Martim, que coordenava a comunicação a partir de um ponto intermédio, enviava atualizações rápidas a Alejandro. Objetivo 1, assegurado. Encontramos documentos com mais nomes. Objetivo 2, detido. Apreendemos substâncias. Costa pronta. Terceira detenção confirmada. Mensagem cada era um golpe certeiro contra a estrutura que tinha posto em risco a vida de Mateu. Por volta do meio-dia, as primeiras fugas de informação chegaram aos meios de comunicação. As cadeias nacionais interromperam a sua programação para transmitir. Desmantelada rede criminosa que operava em várias províncias, especializada em incapacitar herdeiros menores de famílias abastadas. Nas imagens, viam-se caixas de provas, equipamentos de laboratório confiscados e veículos policiais a sair das propriedades alvo de busca. Os rostos apareciam pixelizados, mas Alejandro sabia quem eram. Da sala, viu a transmissão com o controlo remoto na mão. Diego, que estava sentado ao seu lado, perguntou com cautela: "Isso é o que fizeram por causa do Mateu?" "Isso é o que fizemos, para que mais ninguém passe pelo mesmo", respondeu Alejandro, sem desviar o olhar do ecrã. A doutora Valéria chegou à tarde com uma pasta debaixo do braço. "Todas as análises já estão em poder da Procuradoria", informou. "Os compostos encontrados em Mateu coincidem com os encontrados noutros menores de casos semelhantes. Não há possibilidade de o negarem." O comissário, ainda presente para coordenar a cadeia de custódia das provas, corroborou que nos próximos dias se iniciariam as audiências preliminares. "O que vocês entregaram deu-nos o impulso que precisávamos. Isto poderia ter continuado por anos se não fosse pela vossa decisão de agir." Alejandro assentiu, mas no seu íntimo sabia que a verdadeira satisfação não viria de ver os culpados algemados, mas de presenciar Mateu são e livre de ameaças. Nessa noite, a televisão repetia em loop as imagens dos operativos. Lá fora, a cidade seguia o seu ritmo habitual, alheia à mudança silenciosa que se estava a produzir. Lá em cima, no seu quarto, Mateu dormia profundamente com uma respiração tranquila. Diego, numa cadeira junto à cama, levantou a vista quando Alejandro entrou. "Acho que hoje sim poderemos dormir", disse em voz baixa. Alejandro sorriu levemente e, pela primeira vez em semanas, sentiu que essa frase podia ser verdade. A rede estava a cair, peça por peça, e embora ainda não pudessem cantar vitória, pelo menos já não se moviam nas sombras com a impunidade de antes.
A mansão tinha mudado. Era a mesma estrutura imponente, com os seus tetos altos e janelas amplas. Mas o ar era diferente. Já não pesava a sensação de vigilância constante. Nem se respirava aquele frio invisível que Camila tinha deixado. Agora o silêncio não asfixiava. Era um silêncio tranquilo, como o de uma pausa necessária depois de uma tempestade. Mateu passou as suas primeiras 48 horas na clínica sob um protocolo médico intensivo. A doutora Valeria tinha sido taxativa. Era preciso limpar o seu organismo antes de qualquer outra intervenção. O quarto estava banhado por uma luz suave e o zumbido constante das máquinas de monitorização acompanhava cada respiração do menino. Alejandro, instalado numa poltrona junto à cama, não se movia mais do que para se aproximar quando Mateu abria os olhos. "Estou aqui", dizia-lhe com voz baixa cada vez que o pequeno procurava o seu olhar. "Não te vou deixar sozinho." O tratamento começou com hidratação constante através de soro, suplementos cuidadosamente doseados e revisões horárias para medir pressão, temperatura e resposta neuromuscular. Mateu mal falava, mas os seus olhos seguiam atentos a cada gesto do seu pai. A primeira semana foi lenta. Houve dias em que Alejandro sentiu que os avanços eram quase invisíveis. Mas a doutora Valeria lembrava-lhe que em casos como este, cada décima de melhoria contava. Quando as análises finalmente refletiram uma descida notável nos níveis de toxinas, Valeria deu luz verde à fisioterapia. Na manhã do primeiro exercício, uma especialista em reabilitação infantil entrou com uma bola multicolor e um tapete grosso que desdobrou num canto do quarto. "Hoje vamos fazer com que as tuas pernas se lembrem de como se mover", anunciou com um tom alegre. Mateu observou-a com cautela, mas quando Alejandro lhe deu um leve assentimento, aceitou. O menino tentou apoiar os pés sobre o tapete. Os seus músculos responderam com rigidez, como se cada movimento custasse o dobro do que deveria. A fisioterapeuta animava-o com paciência e Alejandro, ao seu lado, segurava uma pequena toalha para secar o suor que aparecia rápido na sua testa. Consciente de que a recuperação seria longa, Alejandro reorganizou por completo a sua vida, delegou funções na sua empresa, cancelou viagens e converteu uma sala próxima ao quarto de Mateu no seu escritório improvisado. Já não existia uma agenda mais importante do que a dos avanços do seu filho. A chegada de Diego e da sua mãe Teresa à mansão marcou outra mudança significativa. Teresa, com mãos firmes e olhar sereno, tomou as rédeas da cozinha. Cada prato que saía de lá era pensado não só para nutrir, mas para motivar Mateu a comer. Diego, por sua parte, tornou-se uma presença constante e estimulante. Trazia jogos de tabuleiro, propunha pequenas competições e oferecia-se para acompanhar Mateu nos seus exercícios de forma quase natural. "Quando tudo isto acabar", disse-lhe Diego uma tarde, enquanto juntos tentavam completar um quebra-cabeças, "vamos correr no jardim, mas desta vez tu vais ganhar." A gargalhada de Mateu, embora breve, encheu o quarto e atravessou o corredor. Alejandro, que revia uns documentos no escritório improvisado, parou a caneta e ficou a ouvir. Aquela risada era para ele um lembrete de que a batalha não tinha terminado, mas que estavam a ganhar terreno. Com o passar dos dias, o calendário deixou de ser um simples marcador de datas para se converter num registro de conquistas. 10 minutos sentado sem ajuda, 2 passos apoiado no andarilho, uma tarde completa sem dor nas pernas. Cada avanço, por pequeno que fosse, era celebrado como um triunfo coletivo. A mansão, que antes tinha sido cenário de vigilância e enganos, transformava-se pouco a pouco num lar vivo, cheio de vozes, aromas e a promessa tangível de que Mateu estava a recuperar não só a sua saúde, mas também a infância que lhe tinham tentado arrebatar. A noite tinha envolvido a mansão num silêncio espesso. Da janela do estúdio,
Alejandro observava o reflexo dos candeeiros no caminho de entrada e o movimento ligeiro dos ramos embalados pelo vento. Nas suas mãos, uma chávena de chá que já tinha arrefecido. Não tinha virado uma única página dos documentos à sua frente. A sua mente estava demasiado ocupada noutro lugar. Noutro tempo. Na sua memória, Sofia continuava viva. Via-a na cozinha da antiga casa, vestida com um roupão leve, o cabelo apanhado num coque improvisado e aquele sorriso cálido que parecia ter o poder de devolver o sentido a tudo. Recordava o aroma do seu perfume, misturado com o cheiro do café pelas manhãs. Recordava a sua voz modulada, sempre com paciência, mesmo nos dias difíceis. A recordação torceu-se inevitavelmente para o seu final. A doença tinha chegado como um visitante inoportuno, instalando-se sem aviso. Os primeiros sintomas pareceram inofensivos, mas em questão de meses, as consultas médicas tornaram-se diárias e os prognósticos cada vez mais sombrios. Alejandro, nessa altura, agarrava-se a qualquer esperança, qualquer tratamento experimental, qualquer mínima possibilidade de reverter o que já parecia escrito. Quando Sofia partiu, todo o seu mundo se reduziu a um único eixo: Mateu. O seu filho era o motivo pelo qual se levantava todas as manhãs e a âncora que o mantinha de pé. Mas essa entrega total também o deixou aberto, vulnerável, ansioso por encontrar alguém que o ajudasse a suster o peso da vida sem Sofia. Foi nessa fenda emocional que Camila entrou, com as suas palavras suaves, a sua atitude profissional e essa aparente disposição para cuidar de Mateu como se fosse seu. Alejandro agora entendia que essa necessidade de apoio tinha sido o seu ponto cego. Não se tratava de ingenuidade pura, mas de um desejo desesperado de acreditar que podia confiar em alguém outra vez. Um som suave tirou-o dos seus pensamentos, passos pequenos a aproximarem-se pelo corredor. A porta do estúdio entreabriu-se e apareceu Mateu com o seu pijama azul e o cabelo ligeiramente despenteado. "Pai, não vens para a cama?" Alejandro deixou a chávena sobre a secretária e levantou-se. "Claro que sim, campeão. Vamos." Caminharam juntos. E no trajeto, Alejandro deu-se conta de que aqueles passos lentos e controlados de Mateu já eram um progresso notável em comparação com semanas atrás. Entraram no quarto e o menino acomodou-se debaixo dos lençóis. "Estavas a trabalhar?" perguntou Mateu. Alejandro negou com a cabeça e sentou-se junto a ele. "Estava a pensar, a lembrar-me da tua mãe." Mateu olhou para ele com curiosidade e um toque de nostalgia. "Eu lembro-me dela", disse. "Gostava quando ela me cantava antes de dormir." Alejandro sorriu, embora sentisse um nó na garganta. "Sim, tinha uma voz bonita, não era?" "A melhor", respondeu Mateu com segurança. Então, começaram a recordar juntos. Falaram dos domingos em que Sofia preparava panquecas, das tardes em que o levava ao parque e de como inventava histórias com animais que falavam. Alejandro descrevia os detalhes e Mateu completava as cenas com o que recordava de menino. Entre os dois, reconstruíram momentos que pareciam trazê-la de volta, ainda que fosse por um instante. Quando o silêncio voltou, Alejandro pegou na mão do seu filho. "Mateu, quero que saibas que, não importa o que aconteça, vamos estar sempre juntos. Ninguém nem nada nos vai separar." O menino assentiu e as suas pálpebras começaram a fechar-se. Em poucos minutos dormia profundamente com uma expressão serena que Alejandro não via há muito tempo. Ficou ao seu lado vários minutos mais, observando como respirava. Cada inalação era um lembrete do porquê de ter suportado tanto e do porquê de não poder baixar a guarda nunca mais. Quando finalmente saiu do quarto, o corredor estava na penumbra e a casa silenciosa parecia guardar com cuidado aquele momento de intimidade. No fundo do seu peito, Alejandro sabia que as sombras do passado continuariam ali, mas também entendia que eram essas mesmas sombras que lhe lembravam, dia após dia,
o que estava em jogo. A manhã começou com um brilho suave, que entrava através das cortinas do quarto de reabilitação. O sol, filtrado pelo tecido claro, desenhava formas irregulares no chão acolchoado. Mateu estava sentado sobre um colchão com as pernas esticadas à sua frente. A fisioterapeuta, uma mulher de voz calma e mãos firmes, agachou-se ao seu lado. "Hoje vamos tentar algo diferente", anunciou, colocando uma pequena bola em frente aos pés de Mateu. "Não tens de a mover muito, só o suficiente para que se desloque um pouco." Mateu assentiu com uma mistura de nervos e concentração. Alejandro estava de pé no canto, observando cada detalhe, enquanto Diego permanecia junto à porta com os braços cruzados e um sorriso contido. As primeiras tentativas foram tímidas. Mateu apertava os lábios e olhava fixamente para a bola, mas os seus pés mal se moviam. A fisioterapeuta animava-o com frases curtas, calculadas para não o pressionar em excesso. Alejandro sentia cada segundo como se fosse uma eternidade. Podia notar como seu filho reunia toda a sua energia para executar um movimento que para qualquer outra criança seria quase automático. Então aconteceu. Com um esforço visível, Mateu fletiu ligeiramente o joelho direito e empurrou a bola uns centímetros. Foi um gesto mínimo, mas suficiente para que o quarto inteiro se enchesse de uma energia diferente. "Conseguiste!" exclamou Diego, dando um passo em frente. "Chutaste, conseguiste!" O menino olhou para ele com incredulidade, como se não tivesse a certeza do que acabara de acontecer. Depois, um sorriso tímido apareceu no seu rosto. Alejandro agachou-se ao seu lado, colocou uma mão sobre o seu ombro e disse-lhe: "É só o princípio, filho, mas é um grande princípio." Mateu voltou a tentar, desta vez com a perna esquerda. O movimento foi menos firme, mas conseguiu que a bola rolasse um pouco mais. A fisioterapeuta tomou nota, satisfeita. "Isto é progresso real. Significa que os músculos estão a responder." Diego não conseguiu conter-se e, com um gesto impulsivo, levantou as mãos como se celebrasse um golo. "Já te disse que ias ganhar a corrida no jardim um dia." A risada de Mateu foi suave, mas autêntica, e Alejandro sentiu que algo dentro dele se aliviava. Durante semanas, tinha vivido numa tensão constante, com a atenção focada apenas em sobreviver ao dia seguinte. Agora, pela primeira vez, estava a pensar no futuro. Quando a sessão terminou, Alejandro e Diego ajudaram Mateu a voltar para o seu quarto. O menino estava cansado, mas o seu olhar tinha um brilho diferente, como se tivesse descoberto uma porta que acreditava estar fechada. Mais tarde, enquanto Mateu descansava, Alejandro ficou no terraço a olhar para o jardim. Pensou em como a sua visão da vida tinha mudado em tão pouco tempo. Antes, os seus dias estavam cheios de reuniões, cifras e projeções. Agora, o verdadeiro sucesso media-se em centímetros. O movimento de uma perna, a risada do seu filho, a segurança de o ter a salvo. "Todo o resto pode esperar", murmurou para si mesmo, convencido de que cada segundo que passasse ao lado de Mateu era um investimento mais valioso do que qualquer negócio. O edifício do Palácio da Justiça erguia-se imponente naquela manhã, com uma fila de câmaras e repórteres apostados na entrada principal. Desde o amanhecer, os meios de comunicação tinham montado um cerco para cobrir o que já se anunciava como um dos julgamentos mais mediáticos do ano. Alejandro, acompanhado pelo seu advogado e pela doutora Valéria, chegou discretamente por uma entrada lateral, evitando o tumulto. Na sala, o ambiente estava carregado. Camila, sentada junto à sua defesa, usava um vestido sóbrio e um penteado impecável, tentando projetar serenidade. No entanto, as suas mãos entrelaçadas sobre a mesa do réu denunciavam uma tensão constante, os nós dos dedos esbranquiçados, os dedos a moverem-se em pequenos espasmos. O procurador abriu com uma apresentação contundente. "Senhores do júri", começou, "este não é apenas um caso de abuso infantil.
mas a ponta de uma rede criminosa que cruza fronteiras e destrói famílias para obter poder e dinheiro. Durante as horas seguintes, foram apresentadas provas-chave. As gravações das câmaras ocultas mostravam Camila a manipular a comida de Mateu. As análises médicas assinadas por Valeria detalhavam a presença sistemática de relaxantes musculares veterinários. As faturas de compras em comércios especializados, juntamente com as mensagens interceptadas, deixavam pouca margem para dúvidas. Um dos momentos mais impactantes chegou quando Diego subiu ao banco das testemunhas. Com voz firme, relatou como tinha visto Camila adicionar substâncias à comida e como tinha conseguido gravar no seu telemóvel parte dessas ações. O seu testemunho, embora breve, gerou um silêncio pesado na sala. O procurador também apresentou provas obtidas a partir dos nomes que Camila tinha mencionado durante a sua detenção. Documentos e registros bancários demonstravam que não atuava sozinha, mas como parte de uma rede com ramificações em pelo menos 3 países. Embora não fosse o foco do julgamento, esta informação reforçava a gravidade do caso. A defesa tentou argumentar que tudo era uma conspiração motivada por disputas pessoais e econômicas, mas cada testemunho e cada documento contradizia essa narrativa. Na sua alegação final, o procurador dirigiu-se diretamente ao júri. Hoje tem a oportunidade de enviar uma mensagem clara, que a manipulação, o abuso e a violência contra os mais vulneráveis não ficarão impunes. Após 2 dias de deliberações, o júri regressou com um veredito: culpada em todas as acusações. A sala manteve-se em silêncio quando o juiz leu a sentença. Camila Ruiz é condenada a 25 anos de prisão por abuso infantil, tentativa de homicídio, associação criminosa e fraude. Alejandro não mostrou uma expressão de triunfo, mas de alívio. Sabia que a condenação não apagava o que tinham vivido, mas pelo menos assegurava que ela não voltaria a magoar mais ninguém. Nos meses seguintes, impulsionado pelo que tinha acontecido, Alejandro começou a colaborar ativamente com organizações dedicadas a combater o abuso infantil. A sua experiência pessoal converteu-o num defensor visível e comprometido, capaz de falar não só da teoria, mas da vivência. Participou em palestras, financiou programas de proteção e envolveu-se em campanhas de consciencialização. Embora a sua motivação continuasse a ser Mateu, descobriu que também podia ajudar outras crianças e famílias a evitar o que ele tinha sofrido. Era, de certa forma, uma maneira de fechar um círculo, transformar a dor em ação. O outono tinha tingido a mansão de tons quentes. As folhas douradas e avermelhadas caíam lentamente, acumulando-se em cantos do jardim que durante meses tinha sido um cenário silencioso, quase simbólico da pausa forçada na vida de Mateu. Agora, no entanto, esse mesmo espaço parecia pulsar com uma expectativa diferente. A luz da tarde caía oblíqua, banhando o relvado num resplendor suave. O ar fresco trazia consigo o aroma de terra úmida e folhas secas. Alejandro estava de pé junto ao banco de madeira sob o grande carvalho, com as mãos nos bolsos, observando como Mateu se colocava numa extremidade do caminho, acompanhado pela fisioterapeuta. «Lembra-te, não tens de te apressar», disse-lhe ela, «passo a passo e olha sempre em frente». Mateu assentiu, e por um instante, Alejandro sentiu que todo o jardim tinha ficado em silêncio para presenciar o que estava prestes a acontecer. Diego estava a um lado, com um sorriso contido e o telemóvel na mão, pronto para gravar. O primeiro passo de Mateu foi inseguro, vacilante, mas conseguiu manter o equilíbrio. O segundo chegou com um pouco mais de firmeza. Alejandro sentiu o peito apertar-se. Cada movimento era o resultado de semanas de esforço, disciplina e uma coragem que não podia ser medida em palavras. Quando Mateu chegou a meio do caminho, a fisioterapeuta ficou para trás. O menino levantou a vista
e os seus olhos encontraram-se com os do seu pai. Alejandro sentiu que aquele instante continha tudo: a perda, a luta, o medo, mas também a recuperação, a fortaleza e o amor que os tinha mantido unidos. Tu consegues, filho, sussurrou. Embora soubesse que Mateu precisava de o ouvir para o saber, os passos continuaram, lentos mas firmes, até que finalmente Mateu cruzou a distância que os separava. Alejandro agachou-se e recebeu-o entre os braços, levantando-o com um impulso cheio de emoção. As lágrimas corriam-lhe pelas bochechas, mas não tentou escondê-las. Conseguiste, disse com a voz entrecortada. Sabia que ias conseguir. Diego, de um lado, aplaudia sem conter a alegria. Quando Alejandro olhou para ele, os seus olhos transmitiram-lhe um agradecimento que não precisava de palavras. Obrigado, Diego, por tudo, disse com um tom que vinha do mais fundo. O jardim, que meses antes tinha sido um cenário mudo de preocupação e medo, agora estava cheio de risos e de uma energia que parecia varrer qualquer sombra restante. Alejandro, ainda a segurar Mateu, permitiu-se olhar à volta e dar-se conta de que, embora o caminho tivesse sido duro, tinham chegado a um lugar de onde podiam olhar para a frente com esperança. A luz dourada do entardecer intensificou-se, e as folhas que caíam pareciam girar numa dança lenta sobre o relvado. Alejandro fechou os olhos por um instante, gravando essa imagem na sua memória. Quando os abriu, sorriu. O passado já não os retinha. O presente era deles, e o futuro estava aberto. A justiça tinha sido feita, a vida estava em marcha de novo, e o laço entre eles era mais forte do que nunca. Obrigado por nos acompanharem até o final desta história. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like.